Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, vamos ler dos versículos 4 ao versículo 9. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Amém? Meus irmãos, o mês de agosto é o mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. Posso beber água nesse copo aqui? O mês de agosto é o mês de missões, porque no ano de 1858, há 164 anos, se organizava a primeira igreja, a chegada dos primeiros missionários presbiterianos dos Estados Unidos no Brasil. Então, em 1858, chega o primeiro casal de missionário, passaram 3 meses num navio vindo dos Estados Unidos, até chegar no Brasil, e então começaram o trabalho presbiteriano. Nesse período, no mês de agosto, todas as igrejas presbiterianas celebram, especialmente no dia 12, o dia da chegada do presbiterianismo no Brasil. Como nós estamos no mês de agosto, é um mês missionário, é um mês muito bacana, porque pessoas muito importantes dessa igreja nasceram em agosto, né? E é um mês muito legal, muito bacana, um mês em que Deus escolheu, né? Que pessoas importantes, né, Moisés, nascessem no mês de agosto. Então, nós estamos falando e compartilhando com a igreja sobre a importância do trabalho missionário. Interessante que nos últimos anos, uma palavra ocupou o cenário das igrejas cristãs no Brasil. A palavra missional. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente já devem ter ouvido falar sobre a palavra missional. A origem dessa palavra é que é uma palavra que deriva, é um adjetivo da palavra missionário ou missionária. Ela foi pela primeira vez usada em 1907 por W.G. Holmes em um de seus livros. Porém, a partir dos anos 90, a palavra missional tornou-se mais utilizada, principalmente por Darrell Grunder, que escreveu um livro chamado Igreja Missional. Um americano escreveu um livro chamado Igreja Missional. E então, uma das coisas que chamava a minha atenção, uns 10 anos atrás, ouvindo as igrejas brasileiras adotando essa palavra, era qual é a diferença da palavra missionária para a palavra missional. Qual é a diferença de uma igreja missionária e uma igreja missional? E a palavra missional, ela traz em si vários conceitos. Então, basicamente, a diferença é que uma igreja missionária é uma igreja que tem uma missão, é uma igreja que faz missões, é uma igreja que promove atos missionários e é uma igreja que possui programas missionários. Uma igreja missional, segundo os estudiosos da área, é uma igreja
que vê a missão como o impulso originador ou como o princípio da sua existência. Uma igreja missional, ela não faz programas missionários. A vida dela, a essência dela, o que impulsiona ela é a missão dada a ela por Deus. Nós temos, ao longo da história da igreja, o conceito de missão de Deus, ou Mission Dei. E os que defendem a ideia de uma igreja missional, eles defendem que a missão de Deus, que primeiramente foi enviar Jesus ao mundo, após Cristo ser assunto aos céus, ser exaltado aos céus, essa missão ela é transferida para a igreja. Então, a vida da igreja é caminhar e fazer a obra missionária. Então, a ideia de missional ou da igreja missional, se entende por uma igreja ou por um grupo de pessoas que foi enviado ao mundo, de forma que todo crente, ele é uma pessoa ou um ser missional. Ele está no mundo cumprindo essa missão dada por Deus. É a extensão do reino de Deus, onde quer que cada crente esteja. E aí o texto de Atos dos Apóstolos, esse que nós acabamos de ler, nos revela o que é uma igreja e sua missão. O que é uma igreja em missão? O que é uma igreja missional? E então, a tarefa dessa igreja missional é dar testemunho e fazer discípulo. É um comprometimento de cada pessoa que compõe a igreja, que cada um deve assumir esse compromisso de, primariamente, fazer discípulo, e esse fazer discípulo, ou essa missão, começa na sua casa, em Jerusalém. E é interessante que movimentos ao longo do tempo, ao longo da história da igreja, revela que, ainda que a palavra missional veio aparecer nas literaturas no início do século XX, todavia, ao longo da história, é possível observar que igrejas em várias regiões do mundo entenderam a ideia de ser uma igreja missional e aplicaram isso na prática. Aplicaram isso através de uma paixão missional. Um exemplo disso foi com o reformador John Knox. A paixão dele, a vida dele era tão envolvida com o reino de Deus, que, segundo nós lemos e ficamos sabendo, que ele subia uma pequena escada que dava acesso ao seu quarto, um quarto que ficava no primeiro andar, na cidade de Royal Mile, em Edimburgo, e lá naquele quarto ele passava dias orando pela Escócia. E a história conta que ele descia essa escada de joelhos, e ele repetia frequentemente a palavra: dê-me a Escócia, senão eu morro, dê-me a Escócia, senão eu morro. John Knox foi um exemplo de um crente apaixonado e envolvido com a missão, com a igreja missional. E ele dizia ao Deus Todo-Poderoso: dá-me a Escócia, dá-me a Escócia. Você consegue olhar para a igreja atual, ou ao menos para o contexto em que nós vivemos, e identificar uma paixão missional, um envolvimento missional das igrejas atuais? Pense sobre isso. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quais são as marcas da igreja missional? Quais são as marcas de uma igreja que é apaixonado pela obra que Deus legou, pela missão que Deus legou a cada um de nós como igrejas do Senhor, como membros do corpo de Cristo? Quais são as marcas que devem ser observadas numa igreja missional a partir do texto de Atos dos Apóstolos? Então, a primeira lição que a gente aprende é que uma igreja missional é uma igreja que entende que sua missão é essencialmente a obra de Cristo. O que nós fazemos aqui? Nós nos reunimos aqui apenas para cantar músicas, apenas para ler o texto sagrado das Sagradas Escrituras. Nós viemos aqui apenas para sentar e ouvir o liturgo conduzir a liturgia e o profeta conduzir a pregação do Evangelho. Somente isso? Não. Aqui é a continuidade da obra de Cristo. Aqui é a continuidade da obra de Cristo. Você pode olhar para si e olhar para o irmão que está do seu lado e ver que a obra de Cristo continua. E uma das marcas da igreja é essa. É uma igreja que a sua missão
é essencialmente a obra de Cristo. Vamos olhar? Olha aí na sua Bíblia. Você que não tem Bíblia, que tem celular, pode acessar a Bíblia no seu celular. Dê uma olhada no versículo de número 8 do Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Olha o que Jesus diz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. A palavra sereis minhas testemunhas, Jesus está dizendo, você não está neste mundo, você não foi enviado nesse mundo sem propósito. Você não anda por aí, que eu vim fazer nessa vida? Que vida tão sofrida, que vida legal. Você não está aqui nessa vida sem propósito. Cristo, Ele deu a você e deu a mim uma missão, nós somos seres missionais. E a missão é continuar a obra de Cristo. E aí essa obra, ela parte desse pressuposto, nós somos testemunhas dele, somos testemunhas de Jesus Cristo. Ou continuamos a obra das testemunhas oculares de Cristo. A missão minha e a sua missão é a mesma missão de Cristo. Alcançar o perdido, o homem e a mulher pecadores, pela graça salvadora de Jesus. Essa é a nossa missão. Por meio de quê? Por meio dos atos e das obras que Jesus realizou e que está narrado nas Sagradas Escrituras. Deus, ao longo da história, instruiu homens, inspirou homens para escreverem histórias acerca de um povo que ele escolheu. E então nós temos a Bíblia. E essa Bíblia, ela continua sendo escrita, não mais em papéis, mas escrita nas nossas vidas. Nós damos continuidade a essa missão. E é tão interessante que Lucas demonstra isso logo no início do seu livro. Dê uma olhada no versículo 1. Olha só que legal. Versículo 1, olha só o que Lucas fala. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Nós somos aqui testemunha de Cristo. Você não é testemunha do reverendo Alexandre, você não é testemunha da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil, aprove a Deus permitir que ela existisse, para que nós pudéssemos estar aqui, mas nós não somos testemunhas da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós somos testemunhas de Cristo. Nós estamos nessa terra para anunciar a Cristo, essa é a nossa missão, assim como o próprio Lucas fala. Eu estou te ensinando, Teófilo, o quê? Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós temos no livro de Atos, irmãos, 28 referências de Jesus iniciando a sua atividade na vida de outras pessoas. O principal registro da obra de Cristo na vida de alguém está registrado em Atos capítulo 9, quando Jesus opera na vida de Saulo de Tarso, quando este estava se dirigindo à cidade de Damasco para prender cristãos. Ele estava encarregado de prender cristãos. E no meio do caminho, aquele que saíra de Jerusalém, com uma carta, com um documento, autorizando que ele entrasse nas casas de judeus e prendesse, porque eles estavam convertidos ao cristianismo, seguindo a Cristo. Então Jesus aparece para Saulo de Tarso e pergunta: Saulo, por que você está me perseguindo? Olha que coisa linda. Jesus não disse: por que você está perseguindo os cristãos? Jesus disse: você está me perseguindo, porque quem persegue os cristãos, persegue Cristo, porque nós somos uma continuidade da missão de Cristo. É por isso que Paulo fala aos Gálatas: Jesus Cristo em vocês é a esperança da glória do reino de Deus. Então, Cristo, ele intervém na vida de Paulo, de Saulo de Tarso, que se torna Paulo, grande apóstolo, e há 28 interferências, no mínimo, de Jesus na vida de pessoas. E assim, o Senhor está continuando a ensinar do céu o que começou a fazer e a ensinar na terra. A missão da igreja é essencialmente a obra de Cristo. E quais são as lições disso? Primeiro, nós não devemos desistir da igreja. Muita gente fala mal da igreja.
Muitos crentes dão mau testemunhos, e isso reflete negativamente lá fora. Mas a igreja não sou eu. A igreja não é minha, a igreja é de Cristo. E quem fala mal da igreja, fala mal de Cristo. Então você não pode desistir ou deixar de ser membro da igreja, ou de fazer parte da igreja, porque pessoas falam mal da igreja. Existem várias igrejas, várias pessoas que são membros do corpo de Cristo, se reúnem em vários lugares no mundo. Imagine, você já parou para pensar quantas pessoas nesse exato momento estão dentro de uma igreja presbiteriana agora no Brasil, se reunindo? E quantas pessoas estão em outras igrejas também, semelhantemente cristãs, que é também igualmente a obra de Cristo, se reunindo e adorando a Deus nesse exato momento? Então as pessoas falam mal, mas a igreja é de Cristo. As pessoas falam mal de pastor, falam mal de algum membro que dá um mau testemunho, de pastor que dá um mau testemunho, mas a igreja não são essas pessoas, a igreja é de Cristo, é o corpo de Cristo. E a palavra de Deus, ela é clara quando diz que todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Não devemos desistir da igreja, porque ela é a igreja de Cristo, a qual o Senhor Jesus ligou, a qual o Senhor Jesus se ligou pelo seu Espírito, doando vida à igreja. A igreja é um organismo vivo, é um organismo missional. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. O que diz? Grife isso na sua Bíblia. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é do Senhor. Na missão da igreja, hoje, nós devemos entender isso e manter o foco nas perspectivas estruturadas pelas verdades inegociáveis sobre Jesus, que Lucas menciona no início de seu livro. Nós devemos olhar para a igreja e entender que a mensagem da igreja, ou a igreja, ela é a continuidade da obra de Cristo no mundo, e nós temos a responsabilidade de continuar aquilo que os apóstolos continuaram a partir dele, de Cristo. Olhe Atos de novo, capítulo 1. Dê uma olhada em Atos capítulo 1. Observe aí três estruturas inegociáveis daquilo que Lucas nos orienta sobre qual é a mensagem, ou qual é a pregação da igreja. Observe, versículo 3. Atos 1, versículo 3. A esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. O que Lucas ensina? Qual é um fundamento inegociável? Qual é a estrutura inegociável? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Nós, enquanto crentes, não podemos negar essa estrutura inegociável da nossa fé. Jesus ressuscitou. Ele não é uma lenda, ele não é uma história, ele não é um personagem humano, não. Ele é o Filho de Deus que se encarnou, se tornou homem, viveu entre nós, morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E não só isso, qual é a outra estrutura inegociável da nossa fé? Continuidade do versículo 3. Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, Jesus reina. Ele não só ressuscitou, mas ele reina. Antes ele veio como um cordeiro mudo, que é levado aos seus tosqueadores, e levado para a morte, e ficou calado, e morreu calado. Mas agora não, ele reina, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Está escrito na sua coxa, tatuado na sua coxa, que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele reina. E não só isso, continuidade, olha o que diz o versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouviste, porque
João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo que restaure o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E dita estas palavras, ele foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu de seus olhos. Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá, do modo como o vistes subir. Terceiro fundamento da estrutura da fé da igreja: ele ressuscitou, ele reina e ele voltará. Jesus voltará, Jesus virá. Jesus virá para quê? Para cumprir a sua promessa, para buscar a sua igreja. Primeiro aspecto de uma igreja missional é uma igreja que entende que sua missão é essencialmente a obra de Cristo. É essencialmente a obra de Cristo. A segunda lição que nós podemos extrair sobre quais são as marcas de uma igreja missional é que uma igreja missional, a sua missão envolve dar testemunho de Cristo. A missão da igreja envolve dar testemunho de Cristo. O que o texto diz, versículo 8? Sereis minhas testemunhas. Nós somos testemunhas, somos continuidade da obra de Cristo, mas também nós devemos testemunhar. E a palavra testemunha é usada em Atos dos Apóstolos em 13 momentos. E geralmente ela está sendo utilizada num contexto jurídico. Aquela testemunha que é convocada perante um juízo para dizer o que viu e o que ouviu sobre determinados fatos. Esse conceito legal que está em torno desta palavra testemunha, ela serviu aos apóstolos. Os apóstolos foram testemunhas oculares. Eles presenciaram, eles andaram com Jesus, eles comeram com Jesus, dormiram com Jesus, viram Jesus realizando os milagres. Eles são testemunhas oculares. E é interessante que não existe testemunha para si mesmo. Você não pode ser testemunha para si mesmo. Tudo bem, pastor, eu sou testemunha de Cristo. Para quem você testemunha? Para você mesmo? Para mim mesmo. Eu fico o tempo todo calado, não falo de Jesus para ninguém. Não existe testemunha para si mesmo. Quem testemunha, testemunha algo, e perante outras pessoas. Você não é chamado para ser testemunha quando você é chamado para um juiz. No mínimo 2 pessoas têm que estar presentes. No mínimo o juiz e o Ministério Público. Você não testemunha para si mesmo. Não existe crente que testemunhe para si mesmo, fica no espelho falando para si. Você tem que testemunhar para as pessoas. Você tem que falar para as pessoas sobre esse Cristo. Você é testemunha de Cristo, uma igreja missional, um crente missional. Essa missão envolve dar testemunho de Cristo. Interessante que após a morte dos apóstolos e das testemunhas oculares de Jesus, os seus sucessores, que somos nós, dão continuidade à missão de continuar o testemunho de Cristo. As palavras na lápide de John Wesley. John Wesley foi um pastor final do século XIX, que promoveu um grande avivamento na Inglaterra. A partir dele surgiu as igrejas metodistas wesleyana. E ele foi um homem de fé, um grande pregador, um grande comunicador do Evangelho. E na lápide dele está escrito assim: Deus sepulta este homem, mas continua a sua obra. Nós estamos continuando o legado de nossos pais na fé.
daqueles homens que morreram no passado e que foram transferindo o bastão para as gerações seguintes. Porque a missão da igreja envolve o testemunho de Cristo. A nossa missão é testemunhar daquilo que aqueles homens viram e escreveram. Me diga, o que foi que Jesus escreveu e que está registrado na Bíblia? Me diga. Nada do que tem na Bíblia foi Jesus que escreveu. Até aquilo que ele escreveu não traduziram, não escreveram. Quando ele estava no templo escrevendo no chão, quando trouxeram a mulher apanhada de adultério, nem o que ele estava escrevendo no chão, botaram na Bíblia. Quem escreveram foram os testemunhas oculares de Jesus. Foram os discípulos que viveram com Jesus. E nós damos continuidade à missão da igreja, que é testemunhar de Cristo, testemunhar daquilo que aqueles homens viram e presenciaram e registraram nas Sagradas Escrituras. Nós temos um trabalho a fazer. E não é contar a nossa história, mas a história deles. Isto é, das testemunhas oculares. Nosso trabalho é contar ao mundo precisamente o que as testemunhas oculares disseram e pregaram. Qual foi o tema da mensagem dos apóstolos? Cristo. Cristo. Essa é a marca da igreja missional. Uma igreja que prega Cristo. Que maravilha! Eu lembro do hino 144. Que segurança tenho em Jesus. Que segurança! Cristo é a mensagem do nosso evangelho. Cristo é a mensagem da igreja missional. A obra de Cristo, o testemunho de Cristo faz parte da igreja missional. E sabe qual é o sermão disso? O exemplo disso? O sermão de Pedro. O sermão de Pedro é um exemplo de uma igreja que continua pregando Cristo e anunciando Cristo e testemunhando de Cristo. Em Atos capítulo 2, a partir dos versículos 23 em diante, Pedro ele se levanta no dia do Pentecostes e começa a pregar um sermão. Interessante que ao longo da história alguns sermões podem ser repetidos. Alguns sermões podem ser repetidos. Quantas vezes eu já preguei o mesmo sermão? Várias vezes. Mas esse sermão de Pedro é um dos sermões na história da humanidade que não pode ser repetido por ninguém. Por quê? Porque esse sermão do Pentecoste, somente uma vez na história poderia ser dito. Dê uma olhada em Atos, capítulo 2, versículo 23. 2, versículo 23. Olha só o que Pedro diz no sermão dele. Sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes crucificando-o por mãos de iníquos. Vós os matastes. Sabe por quê? Porque ele não pode ser repetido, porque ali estava diante deles as pessoas que mataram Cristo, que determinaram a crucificação de Cristo, a morte de Cristo. Esse sermão de Pedro, aqui no livro de Atos, o sermão de Pentecostes, é o sermão representativo da missão da igreja. Ele é um sermão notavelmente cristocêntrico. Cristo é o centro. Nós estudamos que Cristo ele é revelado em todos os livros da Bíblia. O centro da Bíblia é Cristo. O centro da nossa vida tem que ser Cristo. E a missão que nós desenvolvemos enquanto crentes missionais é a obra, é ser testemunha dessas obras de Cristo. Você consegue imaginar esse sermão? Sermão poderoso que Pedro prega naquele dia, apresentando Cristo de forma clara, todas as obras. Ele fala sobre a vida e o ministério de Cristo, ele fala sobre o sofrimento e a morte, ele fala sobre o triunfo de Cristo e sua ressurreição, ele fala sobre sua exaltação e seu reinado. Tudo isso está contido nesse sermão de Pedro, e olha que isso aqui são apenas anotações do sermão. Porque se você for pregar isso aqui mesmo, demora uns 8 minutos de sermão aqui. O sermão mesmo, o conteúdo grosso do sermão, foi esboçado aqui, mas Pedro falou muito mais. Olha o que diz no versículo 40, Atos 2, versículo 40. Dê uma olhada. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa... Ou seja, Pedro pregou horas, o que foi traduzido aqui em alguns pontos. Sermão poderoso.
O sermão de Pedro explica Jesus na história. Esse foi um sermão que realmente transformou muita gente. Depois que Pedro terminou de pregar, 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Como precisamos de sermões semelhantes a esse nos tempos de hoje? Como precisamos? Esse sermão naquele tempo, quando Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram. Hoje em dia você prega 3.000 sermões para uma pessoa entender o Evangelho. Tem que pregar 3.000 vezes para o camarada entrar na cabeça dele, de tão dura que é a cabeça de algumas pessoas, para compreender a verdade do reino de Deus. Teimosia, dureza de coração. Como nós precisamos de um sermão como esse. Igreja missional. Não só isso, último aspecto, última marca de uma igreja missional. Uma igreja missional é uma igreja que sabe que essa missão requer uma autorização de Cristo. É Cristo quem outorga a autorização. Dê uma olhada, Atos 1, texto que nós estamos lendo, versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Dê uma olhada, o que Jesus disse? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa é a autorização de Cristo. Jesus fala sobre essa autorização, ou podemos chamar de capacitação, dada por Ele ao crente. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa capacitação que Cristo dá à igreja é chamado de batismo. Dê uma olhada no versículo 5 aí. Olha só. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo que é a autorização que Cristo dá à igreja, para a igreja continuar anunciando e pregando a obra e sendo testemunhas da obra de Cristo. Quando Pedro prega aquele sermão no capítulo 2, ele diz que o dom do Pai é primeiramente dado ao Filho, que por sua vez dá ao seu povo para capacitá-los a dar testemunho. Olha aí Atos 2, folhei sua Bíblia para Atos 2, o versículo 33, Atos 2, versículo 33, olha só como é que Pedro ensina a igreja. Ele diz assim: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Ou seja, isso que a igreja recebeu, que é a autorização do Espírito Santo, primeiro Cristo recebeu como homem na terra, e agora, com sua ascensão ao céu, ele distribui à igreja. Todos aqueles que crerem em Cristo são batizados pelo Espírito Santo, e esse batismo é a autorização, é a capacitação para pregar o Evangelho de Cristo e para testemunhar das obras de Cristo. Isso são as marcas da igreja missional. É o Espírito Santo dando poder à igreja para fazer a missão. Qual é a boa notícia? A boa notícia disso é que a igreja não depende dos seus próprios recursos para ter sucesso. A igreja, ela não depende da engenhosidade humana, da criatividade humana ou da capacidade humana. A igreja não depende de estratégias, não depende de programas, não depende de quem está aqui na frente falando, não. A igreja depende do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que capacita a igreja para pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho de salvação. Sabe, às vezes você está aí ouvindo uma pregação e o seu coração está queimando, a sua barriga está fazendo, parece que está embrulhando, a sua mente parece que está entrando em parafuso. Saiba que é o Espírito Santo falando para você, ensinando você, orientando você, fazendo você se estremecer diante da palavra poderosa dele. E ele não depende de nenhum artifício humano, porque ele é Deus. E Jesus, quando se reúne com Nicodemos, Jesus diz ao Nicodemos: o vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem, ele sopra onde quer.
Assim é o Espírito Santo, assim é aquele que nasce de novo. Por isso que a mensagem da obra de Cristo é uma capacitação dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo capacitou a mim e a você. Uma vez que o Espírito Santo batizou você, uma vez que você teve os seus olhos desvendados para a verdade de Deus e entendeu o Evangelho da salvação, agora o Espírito Santo habita em você, lhe batizou, e então você dá continuidade no anúncio da obra de Cristo por meio de uma vida missional. A nossa única esperança de capacitação para a missão de Cristo é o dom do Espírito Santo. Irmãos, nós expressamos essa esperança da atuação do Espírito Santo por meio da oração. É por meio da oração que a gente revela a nossa confiança, a nossa esperança na atuação do Espírito Santo por meio dessa igreja, por meio da obra missional dessa igreja. Não é à toa, meus irmãos, que para que a narrativa de Atos 1:8, para que essa narrativa fosse completada dentro da história da igreja, fosse necessário que eles cumprissem o que eles estavam cumprindo em Atos 1:14. Leia aí Atos 1:14. Atos 1:14. O que a igreja estava fazendo antes de receberem a capacitação do Espírito? Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles estavam unânimes, orando. A oração é quem promove a atuação do Espírito através da igreja. A oração é o combustível que move a locomotiva da igreja. É o combustível que move a igreja para viver e praticar as obras que ela tem que praticar, que é anunciar a Cristo, que é testemunhar a Cristo e praticar as obras de Cristo. Uma igreja missional, ela ora e crê na esperança, não da atuação dos homens, não do recurso financeiro, mas do Espírito Santo que atua por meio da igreja, para o cumprimento do propósito de ser igreja. A capacitação do Espírito não é apenas para os pregadores, não é apenas para os presbíteros e nem para os diáconos. No sermão, quando Pedro está pregando o sermão em Pentecostes, ele faz uma citação da profecia de Joel, e ele diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. A missão ou a capacitação do Espírito Santo é sobre todos nós. Você foi capacitado da mesma forma como eu fui capacitado, batizado pelo Espírito, para comunicar o Evangelho da salvação. E dessa forma eu e você atuamos. Temos ministérios diferentes, dons ministeriais diferentes, mas todos somos membros do mesmo corpo, do qual o cabeça é Cristo. Por meio desta capacitação, por meio da atuação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, nós podemos cumprir a missão da nossa igreja. Uma igreja missional é uma igreja que ela é a continuidade da obra de Cristo. Ela entende que é a continuidade da obra de Cristo. Ela entende que ela tem que testemunhar sobre Cristo. E uma igreja missional, ela requer uma autorização de Cristo. A capacitação, o poder vem de Cristo, é dado por Cristo ao seu povo. Amém? Nós vivemos um momento oportuno na nossa nação. Um momento que nós precisamos orar e pedir para que o Espírito Santo ajude a igreja a continuar cumprindo a sua missão, que é anunciar Cristo. Uma igreja missional é uma igreja que tem como missão essencial anunciar a obra de Cristo, que envolve dar testemunho de Cristo e requer uma autorização de Cristo. Sabe, uma vez alguém me perguntou: pastor, como é que você explica para mim sobre o envolvimento de alguém com a obra da igreja, o envolvimento missional de alguém com a obra da igreja? Qual seria um exemplo que o senhor tem para me dar? Eu me lembro uma história que uma missionária me contou uma vez, em um culto, ela ouvindo um missionário da APMT pregando, e ela era membro de uma igreja que tinha várias congregações na cidade, e ela ouviu aquele missionário convocando as pessoas para se dedicarem, se prontificarem a ir fazer missões em outros países, porque
havia uma grande necessidade e essa moça se sentiu chamada para o ministério. Ela procurou o pastor, procurou o conselho da igreja, se apresentou dizendo que tinha recebido o chamado para ser missionária e que queria que a igreja ajudasse ela a visitar todas as congregações, inclusive a igreja sede, para divulgar o seu projeto. E então o pastor ouviu aquela fala, meio desempolgado com aquilo que estava ouvindo, pegou e disse: tá bom, eu vou fazer uma escala para você, vou te enviar para você anunciar o seu projeto e captar pessoas para te ajudar, apoiadores que possam investir dinheiro nessa sua missão de ir e se candidatar como missionário para outro país. E o pastor pegou e disse que ela ia começar pela igreja de um determinado bairro, e essa igreja era uma congregação nova, recém-surgida, num bairro periférico da cidade, e que tinha 6 adultos, 30 e poucas crianças. E aquela moça ficou muito desencantada com aquilo, dizendo: mas que pastor sem visão, me mandou eu logo para ir para uma congregação onde só tem criança não tem dinheiro, eu estou precisando de apoio financeiro para ajudar na minha obra, na obra missionária que eu quero empreender. Mas mesmo assim, ela obedecendo foi. Ela chegou num domingo à noite, ela foi lhe dado a palavra para ela poder explicar qual era o projeto dela e que ela estava ali com a autorização do pastor da sede para captar recursos para a obra que ela ia desenvolver no campo missionário, e que no domingo seguinte, na escola dominical, ela estaria lá para receber essas ofertas. Ela não tinha muita convicção de que no meio daquelas quase 50 crianças e apenas 6 adultos, ela ia ter alguma oferta para arrecadar, mas ela disse para mim que ela teve a maior lição sobre uma vida missional, uma vida desprendida, foi nessa congregação. No domingo seguinte, ela chega na igreja cedo, a porta da igreja ainda está fechada. Faltava meia hora para as 9, para começar a escola bíblica, e tinha uma criança sentada na porta da igreja, e essa criança disse: oi missionária, eu vim trazer a minha oferta, eu quero me envolver com o seu trabalho missionário. E ela pegou e viu aquela criança e disse: opa, mas peraí, quem é você? Ah, eu sou fulano. Mas cadê sua mãe? Não, minha mãe não vem, minha mãe hoje não vem, inclusive eu vim só para dar a minha oferta, porque eu quis me envolver missionalmente com a sua obra. Ela disse: mas como assim? Ele disse: não, é o seguinte, a minha mãe, ela trabalha catando lixo, ela cata lixo reciclado para vender, e ela sai de casa cedo da manhã, mais ou menos 6 horas, e ela dá para cada irmão R$1, uma moeda de R$1 para cada. Lá em casa somos 5, só que o meu irmão mais velho, ele é muito sabido, ele quer tomar nossas moedas, mas a minha mãe dá R$1 para cada um, para que cada um vá na mercearia e cada um compre 2 ovos, para poder tomar café e comer, porque a minha mãe só vai chegar 3 horas da tarde, trazendo às vezes resto de comida que ela apanha no lixo para a gente. E eu quero me envolver com a sua obra missionária, porque a senhora esteve aqui semana passada e eu quero dar minha oferta. E aquela missionária, sem jeito, abriu a mão, ele soltou na mão dela 5 moedas de R$1. Aquele momento para ela não levantou quase nenhum recurso nessa igreja, mas ela aprendeu a maior lição da vida dela sobre envolvimento missional, sobre doação para a obra missionária. Cristo nos chamou para ser missionários, para sermos missionais, para sairmos por aí, enquanto vamos anunciando a obra de Cristo, sendo testemunha de Cristo, capacitados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado porque nós ouvimos a Tua palavra, obrigado ao Pai porque tem pessoas aqui que foram impactados com Tua palavra e entenderam o que é ser uma igreja missional. Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser pessoas envolvidas e comprometidas com o Teu reino, assim como aquela criança se comprometeu com o Teu reino, dando uma grande lição àquela missionária. Que nós sejamos a continuidade da obra de Cristo, que nós sejamos testemunhas da obra de Cristo, e que Teu Espírito Santo continue agindo em nós e por meio de nós, para continuarmos a missão que o Senhor legou a nós como igreja do Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.